Bom dia. Estão me ouvindo? Só o segundo que eu vou fazer o compartilhamento de tela, tá? Ei, mamãe. Fala que eu vou você não, pede licença. Viva! Viva! Vai, pai, ó. Mas hoje tá no banho. Eu vou aqui com você. Ou vai? Vocês estão me ouvindo? Tá, então eu vou compartilhar aqui com vocês a atividade que eu postei ontem no grupo, tá? De PA. Vou resolver ela com vocês, ela já está corrigida lá. Quero só que vocês passem para o caderno e vou corrigir aquela que eu passei de soma de PA, tá? Aí quem não deu uma olhadinha no grupo, olha lá, porque tá lá no grupo, mesmo que vocês estejam em revezamento, todas as minhas atividades estão lá. Então, mesmo quem tiver no revezamento, fica atento no grupo e faz as atividades, tá bom? Porque vocês não vão perder nada. Então, vamos lá. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela com vocês. E vamos resolver esses exercícios aqui. A gravação também eu estou colocando lá para vocês acompanharem, tá? E caderno está valendo nota. Como eu já estou resolvendo, vocês só vão passar para o caderno. Tira a fotinha e envia, tá? Como a gente fez no mês passado. Apareceu para vocês? Sim. Então, vamos lá. Ó, número 1 diz assim. Em uma progressão aritmética, em que o primeiro termo é 23, a razão é -6, a posição ocupada pelo elemento -13 é... Então, o que a gente vai fazer para descobrir isso? Nós vamos... Oi, pode falar que eu tô... Cortou um pouco, fala de novo. Lanche! Tá, então vamos lá lanchar, aí a gente continua. Oi.
Voltaram? Meninos, quando voltarem todos, me fala para a gente continuar, tá? Por favor. Todo mundo voltou, então, vamos continuar. Tem nada não, vocês vão prestando atenção. Como resolver, tá? A lista também já está lá no grupo, postei ontem, tá bom? Pessoal, então, o que a gente vai fazer para descobrir o que o exercício nos pede? Vamos voltar aqui no enunciado. Ele quer saber qual que é a posição ocupada pelo elemento menos 13, tá? Então, ele quer saber qual a posição que ele ocupa. Então, a gente não sabe quantos termos tem essa progressão aritmética. A gente sabe que essa PA, o primeiro termo é 23, a razão é menos 6, um detalhe importante. Se a razão é negativa, quer dizer que é uma PA decrescente, tá? E o elemento menos 13 é praticamente o nosso último elemento. Ele quer saber qual posição ele está. Então, quer saber quem? O N. O N é a posição ocupada pelo número menos 13. Então, vamos à fórmula do termo geral. Então, a gente tem o AN, que é o último termo da PA, é o termo geral, é igual a 1, que é o primeiro termo, mais N menos 1, N é a posição que o N significa quantos termos tem a PA, e o R é a razão, tá? Coloquei aqui para vocês, ó, detalhadinho o que é cada um, tá? Então, depois passem isso para o caderno. Vamos substituir? Então, substituindo. Então, o nosso AN é o último termo da PA, é o menos 13, é igual, primeiro termo, que é quem? 23, mais N menos 1, nós não sabemos, né, quem é o nosso N, vezes a razão, que é menos 6. Pessoal, aqui tem duas formas de resolver essa conta. Nós podemos passar esse 23 aqui para o próximo membro e já somar ele aqui com menos 13 ou fazer dessa forma. Porém, essa forma que está aqui é até a mais correta, ó. Então, como que a gente faz? Menos 13 é igual a 23. Esse menos 6, veja bem, ele está multiplicando com parêntese. Então, ele vai multiplicar com todos os termos que eu tenho dentro do parêntese. Aí vai ficar, ó, menos 6 vezes N é menos 6N. Menos 6 vezes menos 1 vai ser mais 6, porque menos com menos é mais. Então, mais 6. Agora fica fácil, não fica? Posso isolar o N e somar os números que tem para mim, somar ou subtrair, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos jogar no mesmo membro, tá? Todos os números que a gente tem e isolar o menos 6N. Então, ó, menos 6N está aqui depois da igualdade. Vamos pôr ele antes da igualdade, vai ficar positivo. Vai ficar 6 e é igual a 23 mais 6. E o menos 13, que está aqui antes da igualdade, passa para depois da igualdade, fica positivo. Mais 13. Agora é fácil. A gente tem 23 mais 6 mais 13, né? Então, ó. 23 com mais 13 é 36. 36 com mais 6, 42. Então, 6N é igual a 42. Agora, o que a gente pode fazer? Isolar o N e o 6 que está multiplicando desce dividindo com 42. 42 dividido por 6 é 7. Então, o número menos 13 ocupa a 7ª posição da PA. Tá? Entenderam? Dúvidas? Número 2. O gráfico obtido
A partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Se mantida pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a... Meninos, a mesma coisa. O que a gente vai usar? Progressão aritmética, tá? Então, ó, começa aqui no ano de 1983 até o ano de 2007. Ele quer saber o número de espécies que serão ameaçadas de extinção até 2011, tá? Então, a gente tem aqui 239 e depois do 461. Voltou a conexão? Vocês estão ouvindo? Microfone desligado, né, gente? Então, como que a gente vai montar a nossa PA? Primeiro, a gente observando o crescimento lá no gráfico, ele é um crescimento linear. Ele começa lá embaixo, nos 239, e vai até 461 sem nenhuma curva, reto, linear. Assim, o que a gente pode concluir? Que a intervalo de cada 4 anos, ó, o número de espécies ameaçadas de extinção foi crescendo. Então, ó, a cada 4 anos, ó, de 1983 para 1987. Tá? Então, a cada 4 anos. 1987 a 1991. Então, está crescendo de 4 em 4 anos. Então, com esses dados aqui, a gente sabe que a nossa razão será... Com esses dados aqui, a gente pode calcular a nossa PA. Como? Como o primeiro termo sendo 239 e o sétimo termo 461, tá? Então, a gente vai usar a fórmula do termo geral. Então, a gente sabe que o nosso AN, o último termo da nossa PA, é o 461, tá? Nós sabemos que o nosso N, ele aumenta de 7 anos. Tá? Então, ó, o primeiro termo é 7, o sétimo termo, primeiro termo é 239 e o sétimo termo 461. Então, se a gente contar de 239 até 461, a gente vai ter uma PA de 7 termos, beleza? Quem que a gente não tem? A razão. Então, vamos procurar usando a fórmula do termo geral, tá? Então, nós sabemos que o nosso termo geral é 461, que é igual ao primeiro termo, que é 239, que é igual ao nosso N, que é a quantidade de termos dessa PA, que é 7, menos 1, vezes a razão que a gente não tem. Então, ó, 461 vai ser igual a 239 mais 7 menos 1 é 6. 6 vezes a razão, 6R. Então, agora, o que a gente faz? Isola a nossa razão, ó, 6R. 239 passamos para o mesmo número de 461. 461 menos 239 é igual a 6R. 222, que é igual a 6R, e 222 dividido por 6 é 37. Então, a gente descobriu a razão. Agora, a gente tem que descobrir quantas espécies vão estar ameaçadas de extinção até 2011, tá? Basta a gente fazer o quê? A gente observar os períodos, né? O gráfico, a gente vai ver que os períodos, eles são dados de 4 em 4 anos. Assim, o próximo número de espécies ameaçadas de extinção
já é relativo, né, a 2011. Então, o que a gente vai fazer? Basta a gente somar, tá? A razão ao último termo que o gráfico nos deu. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 461 mais 37 igual a 498 espécies, tá? Qual é o 101º termo da PA, cujo primeiro termo é 107 e a razão é 6? Então, tem a razão no primeiro termo, fórmula do termo geral. Considerando que o primeiro termo é 107, a razão é 6, e ele diz que é um centésimo, né? O 101º termo, a gente vai usar a fórmula do termo geral. Então, nossa N é a de 100, tá? Na verdade, não é nem A de 100, é 101º termo, é de 101, A de 101. É igual a 107, que é o primeiro termo, mais o nosso N, que é 101, que é 101º termo, tá? Vou consertar isso aqui. E aí a gente vai ter 101 menos 6, vezes a nossa razão, que é 6, e a gente vai procurar quanto que é o nosso último termo dessa PA, tá? Então, ó, 100 vezes 6, ó, 101 vezes menos 1 é 100. Então, a gente vai ter A de 101 é igual a 107, mais 100 vezes 6. Então, vai ficar 107 mais 600. Então, 107 mais 600 é 707. Então, esse é o nosso último termo. Alguma pergunta, pô? Vocês estão me ouvindo, gente? Qual é a quarta questão? Qual a posição do termo 109 para PA de razão 3, cujo primeiro termo é igual a 10? Então, vamos lá. O primeiro termo é 10, o último termo é 109. A razão é 3, então a gente vai usar a fórmula do termo geral para encontrar a posição do termo 109, tá? Então, olha só. Então, a gente sabe que o último termo, fórmula do termo geral, a n é igual a 1, mais n menos 1 vezes a razão. O último termo da nossa razão é 109, o primeiro é 10. Quem que a gente não tem? O n. Menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, vamos fazer do mesmo jeito. Vamos multiplicar essa razão com o que está no parênteses. 109 é igual a 10, mais 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, ó, que é semelhante, vamos colocar do mesmo lado. Isolando o nosso 3n, a gente vai ter 109 menos 10 mais 3. Lembrando que trocando de lado, gente, a gente troca o sinal também. Então, vai ficar 109 com menos 10 mais 3 é 102, igual a 3n. n é igual a 102 dividido por 3, que é igual a 34. Quinta questão. A internet de vocês está caindo até, né? Determine o 20º elemento e a soma dos termos da seguinte progressão aritmética. 2, 7, 12 e 17. Determine o 20º elemento e a soma dos termos. Então, a gente vai usar a fórmula geral, encontrar o número que está lá no último termo, para depois usar a soma.
Então, a gente sabe que essa progressão, o primeiro termo é representado, que é representado pelo nosso A1, que está desconfigurado, não sei por quê, é igual a 2. E a razão é 5. Como que eu sei? Pego o primeiro termo, pego o segundo termo, que é 7, subtrai do primeiro, que é 2. Então, ela é 5. Essa PA, ela tem 20 termos. Então, 20 termos representa a quantidade da nossa letra N. Jogando na fórmula, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. A de 20, tá? Porque o nosso N é 20, também está desconfigurado. Vamos arrumar tudo isso aqui. Vamos arrumar, está desconfigurado. Fórmula do termo geral, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, a de 20 vai ser igual a 2, que é o primeiro termo, mais o N, que é 20, porque é uma PA de 20 termos, menos 1 vezes a razão, que é 5, tá? Então, a gente vai ter, ó, 2 mais 20 menos 1 é 19, 19 vezes 5. 2 mais 95, que é igual a 97. Então, agora a gente pode calcular a soma. A soma é a seguinte, ó. A soma da PA é igual ao primeiro termo mais o último termo vezes o N, dividido por 2. Então, a gente vai ter 2 mais 97 vezes 20 dividido por 2. 2 mais 97 é 99. 99 vezes 20 dividido por 2 é 1980. Divide isso por 2, é 990, tá? Então, a gente tem aí, ó, o 20º termo da PL 97 e a soma dos termos é igual a 990. Mais um para a gente fechar, tá quase acabando a aula. Determine quantos múltiplos de 9 há entre 100 e 1000. Então, vamos para a solução. Primeira coisa. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for igual a um número que é múltiplo de 9. Então, a progressão ela deve começar a partir de que número? 108, tá? Porque para o número ser divisível por 9, só acontece quando a soma dos seus algarismos for igual a um número múltiplo de 9. Então, o 108 é o primeiro termo, é o primeiro número divisível por 9. E terminar no número 999. Então, a gente tem aí, ó, que o primeiro termo vai ser igual a 108, o último termo será 999 e a nossa razão 9, porque está acrescentando de 9 em 9. Adicionando. Então, vamos lá. Fórmula do termo geral, a N é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. 999 é igual. Primeiro termo que é 108, mais o N menos 1 que a gente não tem, o nosso N, vezes a nossa razão que é 9. Continuando os cálculos, 999 é igual a 108, ó, 9 vezes N, 9N. 9 vezes menos 1, menos 9. O que a gente faz? Isola o 9N e junta os números no mesmo membro. 99, 108 passa para o outro membro, vai ficar menos 108. Menos 9 muda para outro membro, vai ficar mais 9. Então, o que a gente vai ter? 9N será igual a 999 menos 108. Tem 999 menos 108, quanto que é isso? É 891. 891 mais 9 é 900. Então, a gente vai ter aí N é igual a 900 dividido por 9, N é igual a 100. Então, entre os números 100 e 1000, existem 100 múltiplos de 9.
Número 7 diz, ó, ao financiar uma casa no total de 20 anos, Carlos fechou o seguinte contrato com a financeira. Para cada ano, o valor das 12 prestações deve ser igual e o valor da prestação mensal de um determinado ano é R$50 a mais que o valor pago mensalmente no ano anterior. Considerando que o valor da prestação no primeiro ano é R$150, determine o valor da prestação no último ano. Vamos usar também progressão aritmética. Então, a gente sabe que, olha o que o problema nos deu. Nossa PA, o primeiro termo é o valor da parcela. Então, ó, R$150. É o primeiro termo, tá? A gente sabe que é um total de 20 anos a ser pago. Então, esse será quem? O nosso N, quantidade de termos da PA, tá? E aí, como é acrescentado R$50, tá? Ao valor pago anterior, então a gente sabe que a razão da nossa PA é esse 50. Então, vamos para a fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A N vai ser o nosso A20, porque N é igual a 20 dos 20 anos. Primeiro termo, 150, mais o N, que é 20, porque é 20 anos pagando, menos 1 vezes 50, que é a razão, porque está aumentando R$50, tá? Então, ó, nós vamos ter A de 20 é igual a 150, mais 19, 20 menos 1, 19. 19 vezes 50. Então, nós vamos ter aí 150 mais 950. 50 vezes 19 é 950. Somando os dois, ó, 1.100. Então, o que a gente descobre? Que lá na última prestação de 20 anos, depois de passar lá os 20 anos, ele vai pagar, ó, o valor da prestação no último ano será de R$1.100. Então, ó, no último ano, ele vai pagar R$1.100 de parcela, de fatura, tá? Ah, dá para a gente concluir com a número 8 agora. Um ciclista caiu, para variar. Número 8 para a gente fechar, pessoal. Caindo, né? Um ciclista percorre 40 quilômetros na primeira hora, 34 quilômetros na segunda hora, e assim por diante, formando uma progressão aritmética. Quantos quilômetros percorrerá em 6 horas? Então, a PA em questão, ela é decrescente, né? A razão dela será negativa, porque ele começa com 40 quilômetros, depois ele diminui para 34. Então, ó, vamos descobrir a razão? Basta a gente pegar 34, que é o segundo valor que ele nos deu, subtrair do primeiro, que é o 40. Então, 34 menos 40, a razão é menos 6. Agora, a gente vai jogar aqui, ó, fórmula do termo geral. O nosso AN será o A de 6, tá? E quem que a gente não tem? A gente quer saber quanto que ele vai gastar para percorrer tudo isso aqui, tá? Então, ó, o primeiro termo é 40, mais o nosso N é 6, menos 1, vezes a razão que é menos 6 também, tá? Porque ele vai percorrer isso aqui em 6 horas. Então, esse é o nosso N. A de 6 vai ser igual a 40, mais, ó, 6 menos 1 é 5. 5 vezes menos 6. Então, vai ficar 40 menos 30. Então, A de 6 é igual a 10. Porém, quantos quilômetros você vai percorrer? A gente não sabe. Então, vamos usar a fórmula da soma. Ó, a soma é igual primeiro termo mais o último termo vezes o N dividido por 2. Primeiro termo é 40, mais o último termo, que é 10, que nós encontramos, vezes o N, que é 6. Tudo isso dividido por 2. 50 vezes 6, dividido por 2. Então, ó, 50 vezes 6 é igual a 300, que dividido por 2 é 150, tá?
Então, o que a gente pode concluir? Que no final de tudo, o ciclista terá percorrido 150 quilômetros. Vocês estão conseguindo me ouvir, apesar de ter caído muito? Alguém pode vir aqui ativar o microfone e me responder? Pessoal, então volta aqui 4 minutos para a aula acabar. Nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Lembrando que essa lista tá lá no grupo, foi postada ontem. Façam ela para o caderno. Como eu disse para vocês, ela tá valendo nota. Próxima aula nossa, eu faço a correção da nossa lista da soma, tá? De PA. E a gente vai trabalhar com exercício que só fala de soma, de PA. Para depois a gente estudar a progressão geométrica. Tá bom? Então, tenham um bom dia. Hoje a gente não tem mais aula, só amanhã. A gente se vê amanhã na nossa próxima aula, tá?